Daqui a pouquinho a gente já inicia com o Dr. Cícero Coimbra, um bate-papo muito importante, muito especial. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Vera. Obrigada. Oportunidade. Obrigado a você. E hoje nós vamos falar sobre o hormônio da vitamina D, sobre a importância da vitamina D, e que vem como uma ferramenta maravilhosa em relação também à prevenção e combate do Covid-19, não é isso, doutor? A vitamina D está na natureza há 500 milhões de anos, né? Os cientistas estimam que nós, seres humanos, estamos na natureza há 100 mil anos, mas ela já está na natureza há 500 milhões de anos, fazendo exatamente o papel que nós precisamos que ela faça agora. Da história da descoberta da vitamina D, ela remonta ao início do século passado. Dois grupos de pesquisadores buscaram pistas diferentes. Um acabou demonstrando que a vitamina D, essa substância que permitia a passagem do cálcio dos alimentos para o sangue e daí para os ossos, ela era produzida na pele por exposição ao sol. O outro grupo de pesquisadores seguiu a pista que demonstrava que no norte da Noruega não havia raquitismo. Norte da Noruega tem pouco sol, então o que havia de diferença? A diferença era o tipo de subsistência, né? Os noruegueses do norte consumiam basicamente bacalhau. Então eles extraíram óleo de fígado de bacalhau e administraram para crianças e conseguiram com isso erradicar o raquitismo na Europa, com essas duas medidas, exposição ao sol e administração de óleo de fígado de bacalhau. Hoje a gente sabe que para você obter vitamina D, vitamina entre aspas, né, da alimentação, você teria que consumir a mesma quantidade que você produz por 10 minutos, 5 a 10 minutos de exposição ao sol forte, tendo todo o seu corpo exposto ao sol. Para você conseguir isso através da alimentação, você teria que produzir, que consumir 250 gemas de ovo, ou 85 copos de leite, ou 12 a 13 postas de salmão. Chegou a década de 30 e um pesquisador alemão, um químico alemão, descobriu a estrutura química da molécula da vitamina D e aí demonstrou que ela não era uma vitamina, ela tinha a mesma estrutura dos hormônios esteroides. Então ela passou a integrar o grupo de hormônios chamados de esteroides, ao qual também pertencem os hormônios sexuais femininos, estrógeno e progesterona, o masculino, que é a testosterona, e o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então a vitamina D adquiriu rapidamente grande popularidade por causa dessas fotos e a indústria dos alimentos passou a enriquecer os alimentos com vitamina D para torná-los mais atrativos ao consumo. Então, cada vez se colocava mais e mais e mais vitamina D. Na Inglaterra chegou a se colocar vitamina D na cerveja. Teria a passagem da década de 40 para 50, que parece que erraram na dose, quer dizer, havia nos alimentos que as pessoas estavam consumindo, no total havia vitamina D demais, então se passou a se conhecer a toxicidade do excesso de vitamina D. Na década de 80, as pessoas pararam de se expor ao sol, porque houve a chamada heliofobia, ou fobia do sol. As pessoas deixaram de andar sob o sol na rua, passaram a andar de carro, metrô, ônibus, né? As crianças deixaram de jogar bola nos pátios, as casas com pátios foram destruídas, se ergueram prédios de apartamentos e elas passaram a jogar videogames. Ou seja, a exposição solar veio progressivamente caindo até atingir níveis quase insignificantes no mundo moderno. Diversas doenças começaram a explodir na população geral, né? Talvez o mais trágico exemplo seja o autismo, né, que antes da época da fobia, em 1975, nós tínhamos um autista para cada 5.000 crianças, e no ano passado se projetava para esse ano um autista para cada 20 crianças. Todas as células do nosso organismo necessitam dela para exercer
as suas funções. Então, por exemplo, você precisa de vitamina D para produzir quantidades adequadas de insulina, hipertensão, Hipertensão, diabetes, depressão, certo. doença cardiovascular, Depressão. depressão, suicídio, doença cardiovascular, doenças autoimunes em geral. Então, a deficiência da vitamina D é algo muito sério hoje no ser humano. Muito sério. Sim, sim. Por causa disso, já em 2017, se dava conta de que 60% da população norte-americana tem pelo menos uma doença crônica, né, e que 45% tem várias doenças crônicas. Não tínhamos tido conhecimento na história da medicina, que é o homem adquirir doenças próprias de animais. Então, em 2002, 2003, você viu a epidemia do SARS, depois veio, que foi a primeira Covid, né, foi o primeiro coronavírus. Depois você teve o segundo coronavírus, que foi a gripe do Oriente Médio, que se diz que o coronavírus foi adquirido de camelos. Depois você teve gripe suína, você teve gripe aviária, ou seja, começou a se pegar gripe de porco, de aves, né? O que você deveria fazer se você precisasse corrigir da noite para o dia os seus níveis de vitamina D? Você precisaria tomar 600 mil unidades de vitamina D em dose única. Uma única dose de 600 mil unidades. 600 mil unidades. Isso. Dose única. Dose única, não é para repetir essa dose, né? E aí, certo, com isso, uma pessoa que estaria com nível de 16 subiria para uma média de 77, né? Ou seja, ficaria entre 40 e 100. E ao longo dos 30 dias que iriam se seguir, a gordura debaixo da pele iria liberando vitamina D na circulação, de tal forma que depois de 30 dias você estaria com uma média de 62, né? Ainda dentro do valor de 40 a 100. No entanto, esse 62 é uma média, né? Existe uma variação dessa média. Alguns indivíduos já estavam com níveis baixos de vitamina D, principalmente aqueles indivíduos que tinham peso mais elevado. Hoje em dia, por exemplo, se você pega o que é preconizado nos Estados Unidos como níveis adequados de vitamina D, você encontra a faixa de 40 a 100 nanogramas por ml. Esse é o nível sanguíneo que as pessoas deveriam ter, né? Mas o que é recomendado aos médicos é darem 600, isso agora nós estamos falando de doses de suplementação, 600 unidades de vitamina D por dia, né? E ninguém jamais vai atingir 40, o mínimo de vitamina D, que é preconizado nos Estados Unidos, com essa dose de 600 unidades, né? Jamais vai atingir, sequer vai sair do lugar o nível de vitamina D. Sério, doutor? Né? Sério, eu posso lhe mostrar um gráfico que foi publicado numa revista em 2003. Esse gráfico nós temos aqui, nesse lado, a mortalidade dos pacientes, de 0 a 100%. Neste lado, nós temos a idade dos pacientes, né? E aí essa linha azul mostra que todos os pacientes tinham a mesma idade, cerca de 60 anos, né? 60 anos. Muito bem. Então, a grande maioria da população está com níveis de 17, 18, lembra que o mínimo seria 40, tá? Nossa, bem abaixo. Isso, exatamente. Então, aí você vê que todas as pessoas, isso era na admissão hospitalar, né? O nível de vitamina D verificado na admissão hospitalar. Então, você vê que essas pessoas que tinham esse nível baixo de vitamina D, todas elas, ou quase todas elas, vinham a falecer. Elas tinham 100% de mortalidade, tá? E aí, aqui no Brasil, se diz que os valores de referência dos laboratórios dizem que acima de 20 seria suficiente. Ora, se você ver o que acontece com 22 ou 23, você tem 90% de mortalidade. Tá? Quando você vai se aproximando do nível mínimo preconizado nos Estados Unidos,
né? Você chega a 34, lembra que o mínimo era 40, você não tem Sim. nenhuma das pessoas que chegaram ao hospital, porque todas elas foram admitidas no hospital e por isso tinham quadros graves de Covid, né? Mas nenhuma delas morreu se elas tivessem pelo menos 34. Mas se você quisesse produzir por exposição solar, bastaria 5 a 10 minutos de exposição solar e se você tivesse um peso próximo de 50 quilos, como 50, 60, 60 quilos de peso, você e uma altura adequada para esse peso, você atingiria em cerca de 2 meses, 2 a 3 meses, você atingiria um nível normal. Por que iria levar 2 a 3 meses para atingir o nível normal? Porque como ela é uma substância que é solúvel em gordura, ela penetra na gordura que nós temos debaixo da pele, né? E sobra pouco para o sangue. Então você primeiro tem que embeber essa gordura que nós temos debaixo da pele, deixar ela saturada de vitamina D, e isso vai ocorrendo ao longo do tempo. Esse nível de saturação que permite que no sangue o nível esteja normal ocorre depois de 2 a 3 meses. Né? Ocorre que você não pode esperar 2 a 3 meses para evitar a mortalidade pela Covid-19. Né? Não pode. Então, nós temos as publicações que foram feitas em revistas médicas já deram a solução para isso já há 10 anos, de 10 anos para cá. Né? Eu comparei com uma esponja, essa gordura que nós temos debaixo da pele, então, quando a esponja é mais volumosa, para você embeber essa esponja, você precisa de uma dose maior. Para mantê-la embebida, você também precisa de uma dose maior. Mas se você desse, por exemplo, 600 mil unidades de vitamina D para toda a população, que tem pelo menos 50 quilos de peso, então nós estamos falando de pessoas adultas, né? Você atingiria esse nível que deixa a pessoa protegida contra a Covid-19. Não é que ela não possa ter de forma alguma infecção pela Covid-19, mas se tiver, talvez passe como uma pessoa assintomática. A vitamina D, ela age já no momento em que o germe tenta penetrar no seu organismo. Se você tem níveis adequados de vitamina D, até as suas secreções das suas mucosas, oral, nasal, ocular, geniturinária, as secreções já estão impregnadas por ação da vitamina D de substâncias capazes de destruir qualquer germe, porque ela estimula a imunidade, que é a primeira que entra em ação quando o germe tenta nos infectar. E essa é a primeira linha de defesa do nosso organismo. Se isso não existisse, você morreria assim que se você não, porque quando você tem o contato com um vírus que é desconhecido do seu sistema imunológico, você não tem anticorpos. E é por isso que a própria vacina não tem efeito se você vacina, ou tem muito pouco efeito se você vacina uma pessoa, não tem efeito benéfico se você vacina uma pessoa que está com níveis baixos de vitamina D. Porque o que vai fazer? O que vai fazer a vacina? A vacina vai informar ao sistema imunológico qual é o germe que ele tem que combater, o que ele tem que guardar na memória da estrutura desse germe que ele deve atacar. E se esse sistema imunológico está deficiente no seu principal regulador e potencializador, a vacina pode simplesmente não fazer efeito nenhum. Ou pode até fazer o efeito inverso ao que você deseja. De uma forma ou de outra, a única solução que nós temos, né, que aí não agiria apenas contra o coronavírus, mas contra qualquer tipo de infecção, é você regularizar a atividade do sistema imunológico, tornando ele potente, né, e tornando ele regulado, incapaz de agredir o nosso próprio organismo. E com essa simples atitude de normalizar os níveis de vitamina D, você pode acabar com essa vitamina D, erradamente chamada de vitamina D, você pode acabar com essa situação terrível dessa mortalidade absurda, 8 ou 9 meses de
de pandemia no mundo, você tem 2.000 publicações científicas sobre Covid-19 e vitamina D. E eu me pergunto assim, por que que isso não vai aos grandes meios de comunicação, né? Não é Não tem transmitido através interesse. dos grandes meios? Por que que só se fala de vacinas, né? E na realidade você vê que quem aconselha as pessoas, os jornalistas desse meio de comunicação, são muitas vezes pessoas ligadas à indústria farmacêutica que está numa correria louca para produzir uma vacina e ganhar trilhões, quem sabe, de dólares, vendendo cada dose de vacina a um preço de 10 a 20 dólares por vacina. Não é Né? verdadeiro. Quando você poderia, com uma dose única, custando menos do que R$ 3, você poderia Vitamina D deixar essa resolver. pessoa não só resistente a essa Covid-19, mas resistente a todas as outras viroses e outras doenças infecciosas. Você tem um fator A, que é a deficiência de vitamina D, o fator B, que é o evento B, que é a Covid-19. Por que eu estou dizendo que A é causa de B nesse momento? Seguindo os critérios de Bradford Hill. Né? Primeiro veio a deficiência de vitamina D, que foi se agravando desde a década de 80, quando as pessoas deixaram de se expor ao sol. Depois vieram as epidemias e a pandemia da Covid-19. E a outra coisa é que existe um mecanismo que liga que é a deficiência de vitamina D, com essas epidemias e pandemias. Qual é esse mecanismo? É o fato de que a vitamina D é uma grande potencializadora do sistema imunológico. Então, você tendo redução da vitamina D, você tem um sistema imunológico enfraquecido que não consegue reagir contra qualquer vírus e você fica adquirindo doença viral de animais. E a gente é obrigado a voltar a falar sobre doses. As doses que são internacionalmente preconizadas, elas não alteram os níveis de vitamina D. 600 unidades por dia, que é o que é preconizado, que a dose é recomendada. Você que é médico e está dando essa dose para o seu paciente, você pode medir o nível de vitamina D depois de meses. Você vai verificar que o nível não saiu do lugar. Quase não sai do lugar, mesmo que você desse 1.000 unidades de vitamina D, né? Todos os dias. Então, existe uma defasagem entre o que é recomendado aos médicos, né? E, infelizmente, os médicos não sabem disso, porque eles são o conhecimento que é chegado aos médicos é selecionado. Existe tanto interesse econômico envolvido em comercialização de medicamentos que todo o conhecimento que traz consigo a perspectiva de reduzir o consumo de medicamentos não é oferecido ao médico. E o médico sempre recebe o conhecimento passivamente. Buscar, assim como eu lhe mostrei na internet, num site de pesquisa, e mostrar que existem 18.000 publicações sobre vitamina D e Covid-19, isso não é hábito do médico. O médico olha o seu livro-texto, vai ao congresso médico. Então fica fácil para a indústria farmacêutica, porque ela é que patrocina o congresso médico, o livro. Então ali não vão entrar palestrantes que vão falar sobre abordagens terapêuticas para resolver a causa do problema. E a causa do problema que nós estamos vivenciando é essa pandemia de deficiência de vitamina D que está causando a pandemia de Covid-19. Eu sou a favor da lógica em que você tem que tratar a causa do problema. A causa do problema é deficiência de vitamina D. Né? Então, você usar drogas, você está fugindo de já tratar a previne causa. antes, né? Sempre que você tem um problema, em qualquer área de profissão exercida por um ser humano, sempre que você tem um problema, você é muito mais eficaz na solução do problema se você tratar a causa. Né? Então, se você esquecer a causa, deixar a causa de lado e começar a usar drogas, não importa que droga seja, né? Sim. Você não está tratando a causa do problema.
Entendi. Tá? Você está tentando minimizar problema. os efeitos do problema, mas você não vai resolver o problema se você não está tratando a causa do problema. Muito obrigada, doutor Cícero. Muito Eu que obrigada. agradeço. Aprendi demais hoje. E vou ouvir de novo, porque foram muitas informações. Até eu fico perdendo aqui algumas tão importantes. Muito obrigada. Tá. Sucesso. Muito O que obrigado. precisar, estamos aqui em Santa Catarina à disposição. Ok? Ok. Um Eu é que abraço. agradeço.